Olá, graça e paz, seja bem-vindo aqui no meu canal. Hoje mais um episódio de número 2 da série Orações que Mudaram a História. Hoje vamos ver a oração de Ana. Veja, o nosso tema aqui é O céu ainda responde lágrimas. É isso mesmo. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 18, que diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja, existem dores que ninguém vê. Pessoas olham o sorriso, mas não enxergam as lágrimas escondidas. E Ana era assim. Ela carregava uma dor silenciosa, uma dor constante, uma dor que voltava todos os dias. Naquela cultura, não ter filhos para uma mulher era vergonha, humilhação, era um sentimento até de fracasso. E como se não bastasse a dor, ela ainda precisava lidar com provocações. Veja só, há pessoas hoje vivendo exatamente assim, feridas por dentro, cansadas emocionalmente, lutando em silêncio. Mas a história de Ana, ela nos mostra algo aqui muito poderoso. Deus vê as lágrimas que ninguém mais percebe. Isso nos leva aqui a algumas reflexões. A primeira, Ana transformou a sua dor em oração. Com amargura de alma, ela orou ao Senhor. Veja que a Ana, ela poderia desistir, endurecer o coração, abandonar a fé, mas ela fez o contrário. Ela levou sua dor para o altar. E isso muda tudo, porque existem pessoas que descarregam a dor em pessoas, na internet, na revolta, até no pecado. Mas Ana derramou sua alma diante de Deus. Vamos ver aqui um exemplo bíblico disso. O rei Ezequias. Ele chorou diante de Deus. Ele recebeu uma notícia terrível. E a notícia era a seguinte: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás. Veja só, você não gostaria de receber uma notícia como essa. Mas a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e chorou diante do Senhor. E antes que o profeta saísse do palácio, Deus já havia respondido. Porque lágrimas no altar têm voz no céu. Quem derrama lágrimas diante de Deus não está fraco, mas está no lugar certo. Tem dores que a família não entende, que amigos não entendem, que a igreja às vezes não vai entender, mas Deus entende. E veja, há momentos em que o céu parece silencioso, mas Deus continua ouvindo cada oração. Isso nos leva aqui à segunda reflexão. Ana permaneceu mesmo sendo ferida. Além da esterilidade, Ana ainda enfrentava Penina. Todos os anos, provocações, humilhações, ataques emocionais. E aqui existe uma lição poderosa para nós. Nem toda batalha espiritual vem do inferno. Algumas vêm através de outras pessoas. Um exemplo bíblico disso é José. José sonhava com um propósito, mas ele foi ferido pelos próprios irmãos. Ele foi rejeitado, ele foi vendido, ele foi humilhado, ele foi esquecido. Mesmo assim, ele não abandonou Deus, porque maturidade espiritual é você continuar fiel mesmo ferido. O que tenta te destruir emocionalmente pode estar preparando você espiritualmente. Há pessoas que pararam de congregar, de servir, de buscar a Deus, porque foram machucadas. E Ana, ela nos ensina aqui não transformar sua dor em afastamento, mas transforme sua dor em uma oração. Isso nos leva aqui também ao terceiro ponto. Ana, ela fez aqui uma entrega total. Ela disse para Deus assim: Senhor, se deres para mim um filho, eu entregarei a ti. Então veja, aqui está um detalhe muito profundo. Ana não queria apenas receber, mas ela queria consagrar. Muita gente busca bênçãos, mas não quer entregar nada a Deus. E Ana entendeu aqui que milagres também exigem rendição. Um exemplo bíblico disso que nós temos é Abraão e Isaque. O Abraão, ele recebeu Isaque como uma promessa, mas depois Deus pede exatamente aquilo que Abraão mais amava, que era o seu próprio filho. Porque Deus não quer ocupar apenas uma parte da sua vida, Ele quer ser o centro da sua vida. Abraão levou o filho como obediência ao Senhor, mas na hora do sacrifício houve um livramento e Deus percebeu que Abraão era obediente e que o Senhor era a prioridade na vida dele. Ele poupou o filho de Abraão.
Um exemplo também de avivamento são os morávios. No século XVIII, um pequeno grupo de cristãos na região da Morávia iniciou uma vigília de oração que durou mais de 100 anos. Eles oravam dia e noite e daquela chama surgiram missionários enviados para o mundo inteiro. Mas sabe o que havia em comum? Uma entrega total. Homens e mulheres que disseram assim: tudo pertence ao Senhor. O avivamento sempre custa rendição. Deus não procura apenas pessoas que pedem, mas Ele procura pessoas que se entregam. E isso aqui nos leva também ao quarto ponto. Deus respondeu Ana no tempo certo. Algo impressionante. Ana não recebeu o milagre imediatamente. Então existe silêncio entre a oração e a resposta. E é nesse espaço que muitos desistem. Mas Deus estava trabalhando no coração dela. Estava trabalhando na história dela. Estava trabalhando no futuro de Ana. Porque Samuel, o filho de Ana, não seria apenas um filho, ele seria profeta, seria resposta para uma geração que estava perdida, que estava desviada, que estava fora do caminho de Deus. Um exemplo bíblico que temos aqui também é Lázaro. Lázaro morreu e aparentemente Jesus até demorou para ir até o túmulo de Lázaro. Mas o atraso não era abandono, porque quando Jesus chegou, o impossível aconteceu. A glória de Deus se manifestou. Quando Deus parece atrasado, Ele ainda está no controle. Um exemplo de avivamento também que temos é o da Coreia do Sul. Um grande avivamento da Coreia nasceu através de oração e de quebrantamento. Crentes passavam madrugadas inteiras buscando a Deus. Havia arrependimento profundo, havia uma confissão de pecados, havia uma sede pela presença de Deus. E o resultado disso foi uma explosão espiritual que impactou milhões de pessoas. Porque céus continuam se abrindo sobre pessoas que oram com sinceridade. E o quinto ponto nosso aqui é: Samuel nasceu de uma oração. Antes de Samuel nascer no ventre, ele nasceu no altar. Ana gerou espiritualmente antes de gerar fisicamente. E talvez Deus esteja fazendo isso hoje, preparando algo, formando algo, amadurecendo algo em você. Concluindo aqui a nossa reflexão de hoje, veja que Ana chegou chorando e saiu fortalecida. O milagre ainda não tinha acontecido, mas algo dentro dela mudou. Porque existem momentos em que antes de Deus mudar a circunstância, Ele vai mudar o nosso coração. Talvez hoje você esteja vivendo silêncio, espera, dores escondidas, mas a história de Ana prova aqui o seguinte: Deus ainda responde lágrimas. Não desista de orar, não abandone o altar, não pare de buscar, porque aquilo que hoje é dor, amanhã pode virar um testemunho da sua vida. Se essa mensagem aqui hoje falou com você, compartilhe com alguém, deixe aqui o seu comentário e escreva aqui a seguinte frase: Deus ainda ouve minhas lágrimas. E lembre-se de uma coisa muito importante: orações ainda mudam histórias. E deixa eu te pedir uma coisa, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora, dá um tempinho aí, aperte o botão aí, inscrever-se, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Dessa forma, você vai estar ajudando esse vídeo a ser divulgado, entregue para muito mais pessoas, ok? Que Deus te abençoe então, um grande abraço e até o próximo vídeo.